Se você for pensar bem, muitas das coisas pelas quais vale a pena se posicionar, muito daquilo que a gente acredita, se estabeleceu como um ato de resistência. Resistência ao avanço, né, de uma cultura que já se mostrou doentia, né, que já se mostrou problemática em muitos de seus aspectos. Então, desde contraculturas nos anos 60, 70, e muitos outros movimentos que vêm né, surgindo desde então, a gente tem a tentativa de resistir, né, por exemplo, ao avanço, né, da civilização tecno-industrial sobre a natureza, né? Assim, todo o efeito nocivo, né, da maneira como a gente produz, como a gente está gerindo a nossa vida em sociedade em relação aos ecossistemas e tudo mais. A gente também precisou resistir, né, assim, e tomar consciência e resistir, né, às opressões de todas as ordens, né, as opressões dos ricos sobre os pobres, as opressões, né, do patriarcado sobre as mulheres, sobre a natureza, né, a opressão política e tudo mais. Então, essa necessidade de resistência é uma marca de muita coisa pela qual de fato vale a pena lutar. Ao mesmo tempo, né, o ato de resistir sempre causa um desgaste, né, sempre causa uma postura, né, de se posicionar frente a algo que está avançando, né, e resistir, se manter firme nessa postura, né. Entretanto, essa ordem, mesmo falida, né, mesmo assim evidentemente em colapso, vai avançando, né, então a resistência muitas vezes cansa, né? A resistência muitas vezes também nos desanima, né? E a própria palavra resistência nos leva a pensar se a saída seria de fato resistir, né, a um processo que parece que vai se desenrolando sem que ninguém o consiga conter, né? Ao mesmo tempo a gente tem a existência, né? A ideia de que talvez a gente possa, como um ato sim de resistência, passar a existir de uma outra forma nesse mundo, de maneira que talvez não seja possível barrar, né, assim, de uma vez só todo esse avanço daquilo que a gente acha que não está na direção certa, mas ao mesmo tempo é uma maneira de conviver com isso e não colocar a nossa energia nisso, né? E criando simultaneamente um outro mundo, né? Um outro futuro possível. Então, quer dizer, existir alternativamente ao sistema do agronegócio, né? A toda essa situação triste, né, de regresso político que a gente está vivendo, né, a toda essa herança de exploração, né, assim, de exploração da negritude, de exploração dos pobres, de exploração das mulheres, né, quer dizer, coexistir com isso, né, sabendo que a gente não consegue extinguir isso de hoje para amanhã, mas ao mesmo tempo, né, existir à margem disso e criar algo diferente me parece algo muito importante, algo muito relevante. É claro que, né, assim, se a gente se focar na existência alternativa, não significa parar de resistir. Agora, os instrumentos com os quais nós estamos tentando resistir parecem nem sempre mostrar-se tão efetivos, né? Então, não sei, parece que um caminho possível é esse de construir um design de vida que vá se desacoplando, né, sistematicamente
de tudo aquilo que a gente não concorda. É claro que, né, isso é mais ou menos possível, a gente nunca consegue estar totalmente à margem desse sistema, mas é possível ir se desacoplando de muitas coisas. Eu penso que é uma cultura nascente aí, eu penso que toda essa força de resistência que a gente ainda tem na sociedade, que ainda vale a pena, é, pode se convergir para uma força de existência alternativa, é, que talvez, eu não sei se, não diria que pare de brigar, né? Porque de fato, se a gente para de resistir também, né, esse rolo compressor passa em cima de todos nós. Mas que pare de se debater tanto por meio das palavras, por meio, né, assim, dos atos também, e comece a criar algo novo, num sentido muito efetivo de vida mesmo, sabe? Daquilo que nós fazemos, tipo, agora mesmo, sabe? Hoje, amanhã e depois, né? Então, talvez a gente esteja num momento em que, até pelas condições, né, é, sociais e políticas, em que resistir parece ser um ato, né, perigoso e dispendioso, inclusive, né, porque a maior parte de nós precisa trabalhar, precisa tocar a vida, né, e não pode dedicar todo o seu tempo a algo que vale a pena, né, a lutar por uma causa. Esse é um outro instrumento de todo esse sistema, né, tomar o nosso tempo de assalto, de maneira que tudo que vale a pena lutar se torne apenas né, assim, um hobby ou uma atividade de lazer, digamos assim. Então, como é que a gente reinventa, né, o nosso tempo, por exemplo? Como é que a gente reinventa é, é, formas de lutar, né? Justamente redesenhando o nosso estilo de vida, redesenhando a maneira como a qual a gente faz tudo o que a gente precisa para viver. Então, não sei, eu acho que a gente deveria se focar na existência, né? E deixar a resistência não de lado, mas como reinventar a resistência através de existências alternativas, né? É o momento da gente investir mais a nossa criatividade em experimentações concretas de estilos de vida que não se integrem, né, ou que vão se progressivamente se desacoplando de tudo aquilo com que a gente não concorda.